Você já se perguntou o que significa o número 666 e por que o número 40 aparece tantas vezes na Bíblia, assim como o número 7? Esses números são meras coincidências ou carregam significados mais profundos e misteriosos? O número 666 é mencionado no livro de Apocalipse. O número 40 aparece em momentos cruciais, como os 40 dias do dilúvio, os 40 anos que o povo de Israel passou no deserto e os 40 dias de jejum de Jesus. Já o número 7 surge na criação do mundo, na queda das muralhas de Jericó e em diversas passagens proféticas. Será que há algum significado oculto por trás de cada número que surge nas escrituras? Ou eles revelam algo muito mais profundo do que imaginamos? Fique comigo e vamos juntos desvendar esses mistérios. O número 1 representa o princípio, a unidade e a singularidade de Deus. Em Deuteronômio 6,4 lemos: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse versículo destaca o monoteísmo absoluto, a ideia de que não há outro Deus além do Senhor. O número 1 também reflete a soberania divina, mostrando que Deus é incomparável, eterno e indivisível. Outro exemplo é em 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui o número 1 destaca Jesus como o único caminho para a reconciliação com Deus. Não existem atalhos ou alternativas espirituais. Além disso, o número 1 representa o início da criação. Em Gênesis 1:1 lemos: No princípio, Deus criou os céus e a terra. O ato de criação começa com o número 1, simbolizando um novo começo. Curiosamente, o número 1 também está presente na ideia de um só corpo, em Cristo, como vemos em Efésios capítulo 4, versículos 4 e 6, que fala sobre a unidade da igreja. Há um só corpo e um só Espírito, assim como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Essa repetição do número 1 mostra a importância da unidade, tanto no relacionamento com Deus, quanto na comunhão entre os cristãos. O número 3 aparece com frequência e simboliza a plenitude espiritual e a perfeição divina. O exemplo mais famoso é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em um só Deus, uma unidade perfeita e indivisível. Jesus também ressuscitou ao terceiro dia, conforme Mateus 12,40, pois, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Isso reforça o número 3 como símbolo de vitória e renovação. Além disso, Jesus orou 3 vezes no Getsêmani, antes de sua crucificação, mostrando a intensidade da sua entrega. Pedro negou Jesus 3 vezes e depois o próprio Cristo perguntou a ele também 3 vezes se ele o amava, restaurando assim sua fé e missão. O número 3 também aparece no Antigo Testamento. O profeta Isaías descreve Deus como Santo, 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 uma tripla repetição que enfatiza a santidade absoluta de Deus. O número 7 é um dos mais simbólicos na Bíblia. Ele representa perfeição, completude e totalidade espiritual. O mundo foi criado em 6 dias e Deus descansou no 7º, santificando como sábado. No livro de Apocalipse, o número 7 aparece repetidamente. 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos, 7 estrelas. Isso não é coincidência. O número 7 simboliza o ciclo completo de revelação e julgamento divino. Outro exemplo está na história de Josué, quando ele e o povo de Israel marcharam ao redor das muralhas de Jericó por 7 dias. E no 7º dia deram 7 voltas antes das muralhas caírem. Na tradição judaica, o número 7 também está ligado às festas sagradas e aos ciclos agrícolas, como o ano do jubileu, que ocorria após 7 ciclos de 7 anos. It's Hebrew from the Talmud. It says, "Whoever saves one life saves the world entire."
O número 12 está associado à autoridade e à organização divina. Vemos isso nas 12 tribos de Israel e nos 12 apóstolos de Jesus, representando a totalidade do povo de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Apocalipse, a Nova Jerusalém é descrita com 12 portões, guardados por 12 anjos e com 12 fundamentos. Isso simboliza a perfeição da autoridade de Deus sobre o seu povo. O número 12 também tem um papel importante na organização do tempo. O dia é dividido em 2 ciclos de 12 horas e existem 12 meses em um ano. O número 40 é frequentemente associado a períodos de teste, provação e transformação. O povo de Israel vagou 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. Moisés passou 40 dias e noites no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e Jesus jejuou 40 dias no deserto, enfrentando tentações antes de iniciar seu ministério público. O número 40 também aparece no relato do dilúvio, quando choveu por 40 dias e 40 noites. Simbolizando um tempo de julgamento e purificação. O número mais controverso da Bíblia é o 666, mencionado em Apocalipse 13:18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem e seu número é 666. O número 6 é o número da imperfeição, já que o homem foi criado no 6º dia e sempre estará incompleto sem Deus. O 666 representa a imperfeição elevada ao extremo, um símbolo da tentativa humana de alcançar divindade sem Deus, resultando em falha tripla. Alguns estudiosos acreditam que o 666 poderia ter um significado oculto, relacionado a sistemas políticos, imperadores da época de João, ou até mesmo um código para identificar figuras específicas da história. Os números na Bíblia não são apenas detalhes simbólicos, eles revelam verdades espirituais profundas e padrões divinos que atravessam gerações, desafiando a mente humana a buscar além do óbvio. Eles nos convidam a olhar para as Escrituras com um novo olhar, percebendo que cada detalhe, por menor que pareça, tem um propósito definido. Desde o número 1, que reflete a unidade absoluta de Deus, passando pelo número 3, que simboliza a perfeição divina da Trindade, até o número 7, que representa a completude da criação e da revelação. O número 12 nos lembra da autoridade divina e da organização do povo de Deus, enquanto o enigmático 666 nos alerta sobre as imperfeições humanas e os perigos do orgulho e da arrogância. Mas o verdadeiro mistério não está apenas nos números em si, e sim no que eles representam. Eles são chaves simbólicas que destrancam verdades ocultas, guias que apontam para um plano divino, muito maior do que podemos imaginar. Cada número é um lembrete de que há uma ordem no universo, um propósito maior em cada detalhe da criação.